Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14, nós encontramos a narrativa do martírio de São João Batista. E nós podemos tirar deste rico texto bíblico 5 grandes lições para a nossa vida cristã. Vamos lá acompanhar quais são essas 5 lições de vida para nós? Lição número 1. O texto vai dizer claramente que Herodes ouvia de bom grado a São João Batista, porém ele não se convertia. Portanto, nós podemos tirar a lição número 1. Não basta a gente apenas ouvir a palavra de Deus, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Já vai dizer o apóstolo Tiago, em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, do contrário, vos enganaria a vós mesmos. E Herodes se enganou a si mesmo, porque ele ouvia a palavra de Deus, ele ficava assim desconcertado quando João Batista pregava, mas no entanto ele preferiu continuar na vida de adultério com a mulher do seu próprio irmão. Ou seja, quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós vamos para grupos de orações, nós vamos para retiros, nós vamos para missas, nós fizemos primeira comunhão, nós crismamos, enfim, nós fizemos tudo na igreja, mas nós não mudamos de vida. A gente já ouviu N pregações, mas nós não fazemos o mínimo esforço para nos converter. Ora, Jesus Cristo mesmo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E no entanto, Herodes não quis tomar a sua cruz, ele não quis se renunciar ao seu pecado, renunciar ao adultério. Ele preferiu viver a vida passada. E Herodíades, forçou a barra, querendo que ele matasse João Batista. E da mesma maneira as pessoas do mundo são assim. As pessoas que querem nos ver no pecado fazem a mesma coisa, ao invés de você ouvir a palavra de Deus e mudar de vida, vem as pessoas e falam: mata João Batista, mata o pregador, ou no sentido de não escute esse pregador, fulano é radical, para que tantas missas, para que terço, para que retiro, para de ver Canção Nova, para de ver essa TV católica, para disso, para daquilo. Por quê? Porque as pessoas querem te tirar de Deus, mas não querem te tirar do pecado. Então o ensinamento que nós podemos tirar é: ouça a palavra de Deus, mas lute para colocar em prática. Lição número 2. Evitar os pecados da carne. Se nós observarmos bem, João Batista ele foi decapitado, obviamente, porque ele falou a verdade, ele pregou a verdade, mas ele foi decapitado porque houve um grande pecado da carne. E não estou falando do adultério de Herodes com a irmã de seu irmão. Eu estou falando da festa, porque ele havia prendido João Batista, mas ele meio que protegia contra as insistências de Herodíades de querer matá-lo. A palavra diz claramente que ele o protegia, mesmo ficando desconcertado com a palavra de João Batista, ele protegia João Batista. Mas aconteceu algo propício, que foi a festa do natalício, a festa de aniversário de Herodes. Ele deu um banquete para muitas pessoas, aquele povo comendo, enchendo um tonel de cachaça, e então vem uma moça, a filha de Herodíades, vem e dança, e ele fica doido com aquela menina dançando, e então pede para ela, fala para ela: o que tu me pedires eu te darei. Ou seja, o pecado da carne. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo já disse que se o homem olhar com um olhar de cobiça para a mulher, ele já adulterou em seu coração. Então, além do adultério com a irmã, ele já adulterou também aí, desejando aquela moça, se encantando com a beleza, no sentido de danças impuras, etc., daquela moça. Então nós podemos tirar essa lição de evitar os pecados, as paixões da carne. Herodes acabou mandando matar João Batista, de fato, justamente porque ele havia cometido e feito essa promessa, levado por uma luxúria dele ao ver uma moça dançando. Por isso, evitar as festas mundanas. Hoje, que é algo que as pessoas acham é um absurdo você evitar as festas, mas já vai dizer São João Maria Vianney que quando um jovem entra no baile, o anjo da guarda dele fica na porta e um demônio passa a acompanhá-lo, de tal maneira que existem na festa tantos dançarinos quanto demônios. Então, imagine como que é esses lugares onde se enaltecem a carne, a embriaguez, no sentido que hoje em dia você vê que Herodes estava completamente embriagado. Hoje em dia as pessoas ficam irritadas quando se fala contra as bebidas, mas
Ninguém está falando contra a bebida em si, mas contra uma cultura do embriagamento. As pessoas hoje em dia se embriagam e se drogam e fazem coisas absurdas que você para pensar, pô, eu são não faria isso. Então, evitar essas coisas. Em sã consciência, Herodes também não iria dizer para aquela criatura ele daria o que ela pedisse, tendo que matar o João Batista, que apesar de condenar a sua atitude, ele tinha uma certa admiração. No entanto, ele foi levado por causa da sua embriaguez e da sua imodéstia, o seu olhar cobiçoso para a mulher. Por isso, muito importante o que Santo Antão, esse pai dos monges, ele vai nos ensinar. Ele dizia: basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Portanto, tanto rapazes como moças também devem procurar se vestir com modéstia, com decoro, porque aquela moça, dançando de maneira sensual, cativou o coração de Herodes, levando-o para o mal. Então a pergunta é: como nós estamos nos vestindo? Lembrando que Nossa Senhora apareceu em Fátima e conta-se que numa aparição privada para a Beata Jacinta, Nossa Senhora teria falado que viriam modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor, que quem serve a Deus não segue as modas, porque Deus não muda. Então, como que nós estamos nos vestindo? Estamos nos vestindo para agradar a Deus ou estamos nos vestindo para atrair os olhares dos homens, das mulheres, vivendo uma cultura da sexualidade desregrada? O que nós assistimos na televisão? Porque lembre, Jesus disse que basta um olhar cobiçoso. O que você olha na televisão te faz cobiçar a santidade ou faz desejar a carne dos outros? Os lugares que você frequenta te faz amar as pessoas de maneira fraternalmente ou faz querer usar as pessoas, cobiçar a carne, fazer as coisas da carne? A música que você ouve eleva a tua alma para o belo ou te empurra para as luxúrias da carne? Por isso, cuidado com os ambientes com que você escuta, porque uma dica muito importante: nesta vida pode até dar onda, mas na próxima pode dar inferno. Lição número 3. A falta de personalidade da filha de Herodíades é algo que eu fico assim completamente irritado. Herodes se encantou com a criatura. Ele fala: se você me pedir o que quiser, nem que seja metade do teu reino, eu te darei. E o que ela fala? Eu não sei o que eu vou pedir, vou perguntar para a minha mãe. Mamãe, o que a senhora quer que eu peça? Ou seja, a menina não tinha personalidade. Vai fazer o que é vontade dos outros, o que é vontade dos pais. E então aqui nós encontramos algo muito importante para os nossos dias atuais. Nós temos jovens incrivelmente abestalhados, jovens sem personalidade alguma, jovens seja com um cordão umbilical espiritual, digamos assim, ligado aos pais, que só fazem a vontade dos pais, ou jovens que diante das coisas, das situações do mundo, fazem só o que os amigos pedem, o que os amigos aconselham e não buscam obedecer a Deus. E vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, é preferível antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, diante das situações, as pessoas preferem fazer a vontade das outras pessoas. Assim como essa menina, você imagina, ela poderia ser dona de metade do reino. Ela poderia, por exemplo, numa época em que se a mulher era tão objeto, ela poderia falar: eu não quero mais fazer este papel de objeto sexual como eu estou fazendo aqui, tendo que dançar para agradar os homens. Sei lá, eu quero metade do reino mesmo, eu quero viver na boa, eu quero uma pizza, sei lá, alguma coisa útil para a vida dela, mas não. Ela não sabe. Aí ela pede para a mãe fala a cabeça de um Batista, e você imagina a alegria daquela moça, entrega a cabeça de um homem que vivia no deserto, todo queimado de sol, aquela pele seca. Oh, que legal, na cabeça. Você vê, assim é a vida das pessoas que não buscam a sua vocação, aquilo que Deus pede para elas, e apenas a vida dos outros. Então, quantas pessoas hoje não se convertem, não entram numa vida de conversão concreta, porque tem medo do que os amigos vão falar. Então vão perguntar para os amigos, aí não, é assim mesmo, hoje em dia todo mundo faz, aí você vai fazendo e de repente, um pecado, eu sou infeliz. Né? E da mesma maneira, os pais, o Catecismo da Igreja Católica mesmo diz que os filhos devem obedecer aos pais, a não ser que os pais mandem aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, algo que eu sempre aconselho para aqueles mais jovens que vêm questionar problema que os pais não aceitam, caminhar na igreja, que não aceitam a vocação deles, que eles querem ser religiosos, querem ser padres, os pais não aceitam, fala: obedeça os seus pais até completar 18 anos. Completou 18 anos, vai embora para o convento, vai embora ser padre. Enfim, nós não podemos viver nessa época em que
os jovens não têm mais personalidade. Às vezes a criatura quer fazer um curso, sei lá, quer fazer psicologia, mas o pai quer que ele faça direito, porque direito vai dar mais dinheiro, ele vai ficar rico, quer que ele seja médico que vai dar mais dinheiro. Então a pessoa não tem vocação nenhuma para aquilo que o pai e a mãe estão fazendo, mas ele vai lá, ele se mata para fazer um negócio que não vai trazer benefício nenhum para a alma dele, para obedecer aos pais, enquanto a vocação dele, aquilo que Deus chamou, se esgota. Isso além quando não são questões de pais que absolutamente querem perder a alma dos filhos. Hoje em dia nós encontramos pais que fazem dar dinheiro por filho para filha, que é pior ainda, meu Deus do céu. Diante da comparação do que era antigamente, o pai dá dinheiro para a filha, para ir para a balada. Você está indo para a igreja, vai para a balada, eu dou dinheiro, toma. Ou seja, os pais hoje em dia estão destruindo os filhos. Então o conselho que eu dou para você é: obedeça os teus pais, mas quando a vontade do teu pai e da tua mãe se opor à vontade de Deus, siga a Deus. E como exemplo, até repito algo que eu já falei no vídeo anterior, a mãe de Santo Tomás de Aquino, que mandou sequestrar o próprio filho, mandou sequestrar Santo Tomás de Aquino porque não queria que ele fosse religioso, e ainda contratou uma mulher para entrar nua na cela onde estava São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino expulsou a mulher, né? Claro, pegou um atiçador de lareira e expulsou a mulher. Mas nós vemos que desde aquela época até agora nós encontramos pais e mães que são meio abestalhados da ideia, né? Então, siga, tenha personalidade, mas eu não falo aqui para você criar uma loucura, uma guerra, em nome de Deus. Eu estou falando, tenha discernimento. Em que sentido? Escute a voz de Deus e ouça o que Deus quer para você hoje, e siga o teu chamado interior, aquilo que Deus pede de você, e não faça apenas o que as pessoas pedem, o que a sociedade pede, o que as ideologias de hoje pedem, as ideologias que atraem tanto jovem, mas escute a voz da tua consciência, a voz de Deus que nos fala através dos acontecimentos, através da Sagrada Escritura, através do magistério da igreja, que nos fala através da vida dos santos. Então, sigamos a vontade de Deus, que pode nos dar a verdadeira felicidade, porque as pessoas nos decepcionam, Deus jamais. Lição número 4. O respeito humano. Nós vemos que Herodes de fato cedeu, e com muito pesar, porque ele respeitava João Batista, ele acabou cedendo e mandando decapitar João Batista. E nós vemos que isso foi um ato de puro respeito humano, porque o texto bíblico vai nos dizer claramente que Herodes tinha João Batista como um homem santo e justo. E, no entanto, para não voltar atrás de uma promessa que ele fez à filha de Herodíades, porque estava na frente dos convidados, dos mais importantes, então ele não voltou atrás, já que eu prometi, vai lá, corta a cabeça de João Batista que está na prisão e traz na bandeja, por puro respeito humano. Pelo que está no texto bíblico, talvez, se ele tivesse prometido isso em outra ocasião, que não tivesse tanta gente importante, né? Tava a nata da sociedade ali de Roma, né? O pessoal ali, né? do Império Romano ali, que estava ali naquela região, tava nata, só gente importante. Ele não podia voltar atrás nas palavras dele. Por respeito humano. Assim somos nós, meus irmãos, que a exemplo da lição número 3, né? Aqui, nós não queremos agir, nos converter por respeito humano. E de repente você era o grande bambambam, você vendia não sei quantos quilos de cocaína por ano, você vendia muita maconha, você fumava muita droga. O que vão pensar de mim agora? Eu, convertido. Então, respeito humano, porque você tem medo do que as pessoas vão achar de você, ou porque você tem muito dinheiro, né? E o que vão pensar de mim indo para a igreja, né? Ou porque você até mesmo falou muito mal da igreja, talvez você teve muitos seguidores, né, atrás de você, porque você falava mal da igreja, falava mal do cristianismo, e agora você tem a luz da fé, você vê que realmente você estava falando algo errado, mas de repente você trava, né? E opa, se eu me converter, né, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você pode mudar de ideia, de opinião, e vão ver o teu testemunho de vida, assim como muitos protestantes que conhecem, a gente ouve vários relatos de vários pastores protestantes que admitem que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, admitem que a igreja católica é a única igreja fundada por Cristo, e no entanto eles têm respeito humano, porque o que
os fiéis da minha igreja vão pensar, o que é as pessoas que eu canto, pastores que cantam, né, vão pensar de mim, né? Eu, por causa do respeito humano do que as pessoas vão achar de mim, eu não sigo a verdade que Cristo me revelou. Então, isso vale para vários âmbitos. Nós matamos Cristo, não só João Batista, mas matamos Cristo por causa do nosso respeito humano. Então, eu estou na faculdade, mas o que as pessoas aqui na faculdade, pessoal ateu, intelectual, vão pensar de mim? Então, deixa eu esconder aqui minha medalha, deixa eu esconder meu crucifixo, deixa eu esconder minha camisa da igreja. Então, nós vimos que nós agimos por puro respeito humano. Nós nem anunciamos Cristo e muitas vezes até escondemos que somos de Cristo por puro respeito humano. Diante das situações de pecado, nós não temos força para dizer, não farei isso porque eu sou cristão. Não, a gente faz porque a gente está ali no ambiente, né? A gente peca. Não devemos pecar por respeito humano. As pessoas quiserem pensar o que quiserem da gente, que se explodam. Nós somos de Cristo, né? Nós somos cristãos. Nós não vamos fazer as coisas por impulsos, porque nos obrigamos. Não devemos ter o respeito humano. E claro que é algo que nos marca pelo pecado original, é algo que nós devemos lutar. Por isso, meus irmãos, peçamos sempre ao Espírito Santo que nos dê essa graça da fortaleza de lutar contra todo e qualquer tipo de respeito humano. Porque, repito, importante é agradar a Deus do que aos homens. Os homens sempre nos decepcionarão. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre as pessoas nos decepcionarão. Deus jamais. E a quinta lição que nós tiramos deste texto é, obviamente, a figura do próprio São João Batista, que levou a verdade até as últimas consequências. Seja você pregando, ou seja você vivendo o Evangelho, porque é o mais importante, porque o reino dos céus não é para aqueles que pregam o Evangelho, mas para aqueles que vivem a palavra de Deus. Nós devemos levar a verdade até as últimas consequências, e foi o que São João Batista fez. Não importava se era um grande do Império Romano ou se era um pobre pecador que aparecia, ele dizia a verdade. E neste mundo de hoje, neste mundo da cultura do relativismo, nessa cultura do descartável, como diz o Papa Francisco, nós devemos levar a verdade até as últimas consequências. Por isso o Papa Francisco nos fala para nós jovens do que nós devemos nadar contra a correnteza. Não importa se a correnteza está vindo aqui na nossa direção e dizendo: vocês têm que fazer sexo livre, o casamento é descartável, abortem, usem drogas, não importa, nós vamos contra a correnteza. Nós levamos a verdade até as últimas consequências. Não importa se virá a decapitação ou, como diria o Papa Bento XVI, o martírio da ridicularização. Porque talvez, por enquanto, aqui no Brasil, não irão nos matar, mas irão nos ridicularizar. Basta um jovem numa universidade hoje, mesmo nas universidades católicas ou protestantes que nós temos hoje no país, se um jovem se levantar dizendo que é virgem ou que vive a castidade, que pretende viver a castidade no seu namoro, nos seus relacionamentos, então já serão motivos de chacota, de zombarias. Basta um jovem dizer-se cristão dentro das universidades, já é um motivo de ridicularização, porque nós vivemos neste tempo em que as pessoas não aceitam mais a verdade. E, no entanto, nós devemos levar a verdade, viver a verdade até as últimas consequências. Como diria São João Paulo II, nós devemos dizer a verdade, nem que nós voltemos a ser apenas 12. Não importa se as pessoas não queiram mais viver o Evangelho, se nos achem radicais, o que nós não podemos ser é incoerentes. Ou nós vivemos da radicalidade daquilo que é a doutrina da nossa igreja, ou nós seremos incoerentes. Nós podemos ser incoerentes e ser agradáveis aos homens, mas essa incoerência, essa hipocrisia será a nossa condenação diante de Deus. Então, a quem você quer agradar? Aos homens ou a Deus? A escolha é sua. João Batista viveu completamente aquilo que Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então João Batista pregou este caminho, anunciou esta vida, pregou a verdade. É assim que nós devemos fazer: pregar e viver a verdade, caminho e a vida. Não pegar atalhos, não falar mentiras, mas viver concretamente isso. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento vai inclusive falar da missão do profeta e vai dizer que Deus colocaria o profeta como a sentinela da manhã, onde avisaria, em que inclusive se o sentinela não avisasse o povo do pecado, Deus pediria conta do sangue dessas pessoas porque o profeta não avisou. No entanto, se ele avisasse o
perigo para as pessoas e elas não quisessem, não dessem ouvidos ao profeta, Deus diz que o profeta não iria responder pelo sangue dessas pessoas. Ou seja, nós devemos anunciar. Se a pessoa quiser seguir, o problema é dela. O que nós devemos fazer é anunciar. Mas João Batista, muito mais do que anunciar, ele viveu o Evangelho. Por isso, recorda aqui aquelas palavras de São Francisco de Assis: quando saíres a evangelizar, se preciso, use palavras. Santa Teresa de Calcutá também dizia a tomarmos cuidado com a vida que nós levamos, porque ela pode ser o único evangelho que os nossos irmãos estão lendo. Então, qual é o evangelho que as pessoas leem ao olhar para a tua vida? O evangelho de Herodes, que estava na igreja no sentido de estar ouvindo João Batista, mas não colocava nada em prática, porque tudo pode, tudo é belo, tudo é legal, Deus é amor, não julgueis, aleluia. Ou o evangelho que diz: Senhor, piedade de mim, porque sou pecador. Ajuda-me a mudar de vida. Porque diz São João Paulo II, santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. E é isso que nós devemos compreender com este evangelho. Viver a verdade, suplicar a verdade e estar sempre aos pés de Cristo, suplicando a sua misericórdia, para conseguirmos viver a vontade de Deus. Mas não ser como Herodes, apegado às coisas da carne, e que de tão apegado às coisas da carne, ao respeito humano, matou um inocente, que ele sabia que era inocente, para continuar vivendo nos prazeres. Nós estamos matando o inocente Cristo em nós, porque quando pecamos, estamos matando a graça de Deus em nós. Por isso que se chama pecado mortal, porque acabamos com a amizade com Deus. Nossa vida está matando Cristo ou está gerando vida. Não importa como você tem vivido até hoje, Cristo ressuscita em nós cada vez que nós confessamos os nossos pecados com a intenção de não voltar a pecar e de mudar de vida. Confesse, se você cair de novo, confessa de novo, mas não desista de ser santo, porque essa é a vontade de Deus e que São João Batista nos ajude a sermos santos. Sejamos santos para a graça de Deus, porque se Deus quer, nós podemos. E salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe.